Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, ao canal Luz da Palavra, um espaço destinado ao seu bem-estar, desenvolvimento pessoal e espiritual. E no início de tudo, antes mesmo da criação do mundo, existia no céu uma figura conhecida por sua beleza e luz, chamada Lúcifer. Ele era um anjo admirado por todos, desempenhando um papel importante entre as criaturas celestiais. Brilhava como uma estrela e possuía grande sabedoria, mas ocorreu uma mudança drástica. Este anjo tão amado e reverenciado caiu do céu, não apenas em uma descida física, mas em uma transformação de seu ser. De uma posição de honra, ele foi para uma realidade completamente diferente, marcada pela separação do lar que antes conhecia e, ainda pior, se afastou completamente da glória de Deus. A história da queda de Lúcifer, juntamente com um terço dos anjos e sua transformação em Satanás, é mencionada nas passagens bíblicas dos livros de Isaías, Ezequiel e até mesmo em Apocalipse. E neste vídeo, vou mostrar os 3 motivos que levaram esse arcanjo de Deus a se tornar o rei das trevas e o príncipe deste mundo. Além disso, vou ajudar você a identificar se está sendo influenciado pelo inimigo nas mesmas áreas que levaram Lúcifer à queda, para que você não se afaste de Deus, assim como aconteceu com ele. Mas antes de começar, peço que curta esse vídeo e se inscreva no meu canal. Basta clicar no botão inscrever-se abaixo do vídeo e ativar o sininho de notificação para receber os próximos vídeos diretamente no seu celular. E se você quer aprender sobre a Bíblia de maneira simples e prática, confira o link fixado nos comentários. E agora, vamos aos motivos que levaram Lúcifer a cair do céu. O primeiro motivo foi o orgulho. Esse anjo desejava que todo mundo girasse ao seu redor. Queria que todos os seres celestiais se curvassem aos seus pés e o adorassem. Não estava satisfeito em ter um cargo importante no reino de Deus. Ele almejava ser o próprio Deus. Veja o que o Senhor revelou ao profeta Isaías sobre isso. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra. Você que derrubava as nações, que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Perceba que Satanás usou repetidamente o pronome eu. Eu subirei, eu erguerei, eu serei. Mostrando o quanto seu coração era orgulhoso, desejando reconhecimento. Por isso, não mediu esforços para convencer outros anjos a ficarem ao seu lado. E infelizmente, nos dias de hoje, Satanás tem influenciado muitas pessoas a adotarem o mesmo comportamento. Você já notou a ideologia que mais se propaga no século XXI? A famosa frase: acredite em si mesmo. Basta prestar atenção nos discursos de influenciadores, coaches e até mesmo de alguns líderes espirituais por aí. Parece que acreditamos ser capazes de fazer tudo por nós mesmos, sem depender da graça e misericórdia de Deus. Certamente, cada um possui seu potencial, mas devemos lembrar que o diabo é astuto e inteligente. Lúcifer, em nenhum momento, quis se elevar acima de Deus. Na verdade, ele desejava ser igual a Deus, se comparando com ele, buscando o mesmo nível de poder e majestade. Essa é exatamente a estratégia que Lúcifer utiliza com os seres humanos desde que foi expulso do céu. Se olharmos para o capítulo 3 do livro de Gênesis, veremos que a serpente convenceu Eva a comer do fruto proibido da árvore do conhecimento, dizendo que ela e seu esposo seriam iguais ao Criador. Mesmo milhares de anos depois, a estratégia de mexer com o orgulho das pessoas continua a mesma. Um exemplo claro disso é a busca por milhares ou milhões de seguidores nas redes sociais.
Muitas pessoas se expõem de maneira exagerada, exibindo seus corpos, intimidades e até suas dores e lutas, buscando serem exaltadas, admiradas e cultuadas. É importante ressaltar que não podemos generalizar, pois muitos usam as redes sociais para fazer o bem, ajudar o próximo e compartilhar coisas relevantes, incluindo homens e mulheres de Deus que levam a palavra do Senhor a várias pessoas ao redor do mundo. O que eu quero dizer é que a maioria, infelizmente, acaba buscando se promover para construir seu próprio reino. Quando fazemos a oração do Pai Nosso, dizemos a Deus: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas algumas pessoas, influenciadas pelo orgulho, só oram de boca para fora, pois seus corações desejam o contrário. Isso é tão óbvio de perceber, mas por que as pessoas continuam nesse erro? Por causa do ego, irmãos. Nossa natureza pecaminosa nos faz ter uma visão inflada de nós mesmos, pensando que somos especiais e superiores, merecendo tratamento diferenciado. Mas a Bíblia nos prova o contrário. Em Isaías capítulo 41, versículo 14, Deus chama o povo de Israel de vermezinho de Jacó. Deus queria mostrar que, mesmo sendo a nação escolhida, eles não poderiam se igualar a ele. Eram como um simples vermezinho diante do poder e grandeza do Senhor. E o segundo motivo, a vaidade. A segunda razão pela qual Lúcifer foi expulso do céu é porque estava obcecado com sua própria beleza. A Bíblia diz que seu coração se exaltou por causa de sua aparência e sabedoria. Importante saber que Deus o criou como o mais belo de todos os seres, o mais glorioso. Mas o problema foi que essa beleza subiu à cabeça de Lúcifer. Ele desejava que os outros anjos admirassem sua imagem, que o considerassem uma criatura gloriosa e perfeita. Essa fixação na imagem é outra armadilha que Satanás utiliza hoje em dia para fazer com que as pessoas percam a intimidade com Deus, assim como ele perdeu. E se voltarmos a Gênesis, capítulo 3, notamos que a serpente fez com que Eva se encantasse com a beleza do fruto. Não importava se era proibido por Deus, era agradável aos olhos, e Eva, seduzida pelo que viu, acabou pecando. Assim como no caso do orgulho, Satanás continua usando essa estratégia para enganar milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele apresenta coisas belas diante dos olhos dessas pessoas para que caiam em suas próprias cobiças. Quer outro exemplo bíblico disso? Davi, ao ver Batseba tomando banho, ficou tão focado em sua beleza que ignorou Deus e seu papel como líder de Israel. Ele se deitou com ela, mesmo sendo casada. Batseba engravidou, e Davi, para encobrir o pecado, enviou o marido dela para a linha de frente da guerra, resultando em sua morte. O rei se tornou adúltero e assassino simplesmente por atender aos desejos despertados pelos olhos. E não estou dizendo que é pecado ter boa aparência. A própria Bíblia menciona homens e mulheres de Deus que eram belos. O alerta é para ter cuidado, pois o mundo muitas vezes busca aparência. Satanás pode usar isso para tentá-lo e levá-lo ao pecado da idolatria, cultuando seu próprio corpo. E o terceiro motivo que fez Lúcifer cair do céu foi o poder de convencimento pelo desejo de se igualar a Deus e tomar o seu trono. Em Apocalipse, capítulo 12, o apóstolo João registrou uma visão desse momento, descrevendo uma guerra no céu entre Miguel e seus anjos e o dragão, que é Satanás, e seus anjos. O dragão foi lançado fora do céu, juntamente com seus seguidores, sendo lançados à terra. Embora Lúcifer não tenha realizado seu plano de ser como Deus, ele conseguiu reunir um grande exército celestial para lutar contra Miguel e seus arcanjos. 1/3 dos anjos escolheu ficar ao lado de Satanás nessa batalha, caindo junto com ele.
E a pergunta que fica é como ele conseguiu ser tão influente no céu a ponto de fazer com que as criaturas de Deus se rebelassem contra ele. Lúcifer era um ser iluminado, enfeitado com pedras preciosas, escolhido como querubim guardião, com acesso ao Monte Santo de Deus. Além disso, a Bíblia menciona que os tambores e as flautas estavam nele, indicando que ele poderia liderar o louvor a Deus. Muitos estudiosos se perguntam se a música foi uma ferramenta usada por Lúcifer para influenciar os anjos em sua rebelião. Embora a Bíblia não forneça uma resposta clara, é fato que Satanás usa a música como uma ferramenta de influência na Terra. A indústria musical cresceu muito e o inimigo se aproveita dela para propagar mensagens contrárias aos princípios cristãos. Muitas canções promovem estilos de vida opostos aos valores cristãos, incentivando comportamentos prejudiciais como promiscuidade, uso de drogas e violência. E não é só isso, existem músicas e artistas que são usados por Satanás para fazer com que as pessoas louvem o seu nome. Por exemplo, há uma música dos Rolling Stones chamada Simpatia pelo Diabo. Sem falar de tantos outros cantores e bandas que usam símbolos e rituais satânicos em seus shows. A banda de metal Slayer, por exemplo, é conhecida por suas letras que frequentemente abordam temas como morte, anticristianismo e ocultismo. E isso não acontece apenas fora do Brasil. Muitos cantores brasileiros estão deixando claro em seus shows e clipes que têm relação direta com o lado obscuro. Mais uma coisa, não são apenas as músicas e cantores seculares que sofrem com a influência satânica. O mundo gospel também tem sido um alvo importante do diabo. Mas ali ele age de forma mais disfarçada. Isso não significa que o mal seja menor do que nos outros tipos de música. Você pode estar se perguntando agora: mas como eu faço para identificar uma música gospel que pode ter algum tipo de influência do mal? Bom, existem 3 situações principais. A primeira delas é a exaltação do eu. Muitas músicas gospel focam mais na exaltação do indivíduo do que no Senhor. Elas enfatizam mais as emoções humanas e as experiências pessoais do que a glória de Deus. Essas músicas falam sobre os problemas humanos e colocam o Senhor como um mordomo que precisa estar sempre pronto para nos servir e resolver nossas lutas. A segunda é a teologia da prosperidade. Alguns louvores gospel distorcem a palavra de Deus, promovendo a ideia de que em Deus teremos todas as coisas que queremos, que nenhum mal vai nos atingir, e que nunca passaremos por dificuldades. Acontece, irmãos, que o próprio Jesus disse que teríamos aflições neste mundo. Então, essas músicas nada mais são do que uma tentativa do inimigo de nos fazer acreditar que se as coisas não estão acontecendo como queremos, é porque nossa fé não é suficiente, ou porque Deus não é tão bom como parece. E por fim, a terceira situação é a falta de base bíblica. Não sei se você já percebeu, mas boa parte das músicas gospel de hoje em dia se parece muito com músicas românticas ou da cultura pop. Elas têm letras bonitas, melodia agradável, mas falam muito pouco ou quase nada sobre a palavra de Deus e os ensinamentos de Cristo. Esse tipo de música nos dá a falsa sensação de que estamos entrando na presença do Senhor. Mas isso não alimenta a nossa alma e muito menos conecta o nosso espírito ao Espírito Santo de Deus. E para concluir, quero voltar ao ponto principal dessa mensagem, que é a razão pela qual Lúcifer foi expulso do céu. Ele queria ser igual a Deus. Só que isso é impossível, mas mesmo assim, ele tenta nos enganar de todas as formas, assim como enganou boa parte dos anjos lá no passado. Por isso, irmãos, é muito importante que conheçamos a palavra de Deus e as armas que o inimigo usa para tentar nos enganar.
Quanto mais desvendamos o caráter de Satanás, mais vemos que ele é o oposto de Cristo. Antes ele queria um trono nas nuvens, mas Jesus veio ao mundo em uma manjedoura e depois montou em um jumentinho. Ele sempre tentou destruir a humanidade, mas Jesus veio para dar a sua vida pelos pecadores. As propostas de Satanás sempre levam à perdição, mas Jesus oferece a vida eterna a todos que crerem nele e se arrependerem de seus pecados. Satanás sempre quis ser igual a Deus, mas Jesus abriu mão de sua glória, se tornou um de nós e assumiu a posição de servo, morrendo na cruz. Por causa de sua humildade, Deus o exaltou acima de tudo e de todos, e hoje ele está sentado à direita do Pai. Que possamos seguir o seu exemplo. Amém. Se esse momento tocou seu coração, convido você a dar um like neste vídeo e compartilhar com aqueles que você ama. Juntos podemos espalhar a luz da palavra e levar essa mensagem de esperança e amor para mais pessoas que precisam dela. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber uma oração poderosa como esta a cada dia. Aqui estamos comprometidos em nutrir nossas almas e cultivar uma vida cheia de significado e propósito. Então abracemos a felicidade e vivamos com gratidão. E acima de tudo, nunca duvide do imenso amor e cuidado que Deus tem por você. Que Ele continue guiando os seus passos e iluminando o seu caminho com a luz da palavra. Agradeço a sua presença e nos vemos nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de assistir também esse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Clique nele para continuar assistindo mais ensinamentos edificantes e abençoados como esse. Te espero lá, irmão e irmã. Vamos juntos nessa jornada, rumo à luz da palavra.